Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos percebido algo muito sério: os fundamentos da sociedade sendo destruídos. Eu creio que você já deve ter percebido isso. Se você olhar para um prédio, ele tem as suas bases, e são as bases que sustentam o prédio. Do mesmo jeito, o ser humano, a sociedade, a fé cristã, tem bases que sustentam todo o prédio. E quando nós atingimos a base, quando alguém destrói as bases, o que acontece é que todo o prédio cai, todo o prédio vai ruir. Veja o que diz o Salmo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Veja que atingir as bases é algo sério. E o cristão tem que estar preocupado com ela, não com o pico, com coisas secundárias. Se alguém quebra a sua janela, você troca a janela. Se alguém quebra a sua porta, você troca a porta. E assim os detalhes de uma casa, os detalhes de um prédio, se atingidos na parte de cima, basta ser feita uma reforma, um reparo. Mas se atingirem a base, as colunas, o alicerce de uma casa ou de um prédio, não tem como reparar. Todo ele vai ruir porque as bases foram atingidas. E é nesse ponto que o cristão tem que estar bastante atento, porque são as bases que sustentam o prédio da igreja, sua vida, sociedade, como nós falamos. Você já observou como as bases têm sido atacadas? Por exemplo, a verdade. Se não há verdade, como a gente vai se defender? Se não há verdade, como é que nós podemos dizer que uma coisa é ou não é? Observe então que o relativismo e o pluralismo que atacam a verdade, e aí em todas as áreas, faz com que ela não exista mais. Ainda que a verdade sempre existirá, mas a sociedade perca qualquer noção de verdade e tudo se torne uma mera visão, opinião pessoal. Por isso que se ataca tanto a verdade. Então, qual é o nosso papel? Você deve zelar pela verdade. Não deixe que o relativismo ataque a verdade. Seja firme em defendê-la. Porque no dia que a verdade já não for mais compreendida, já não estiver sendo percebida como algo absoluto, compreendida como algo absoluto em nosso meio, então nem haverá diálogo direito entre nós. Observe um outro ataque. Ataque à família. A família é a base da sociedade. Quando então atacam a família, que é um homem, uma mulher e seus filhos, então a sociedade ela se volta para o indivíduo. E sem uma estrutura familiar saudável, a sociedade então ela é erguida de uma forma completamente aleatória. Porque, obviamente, surgem outras ideias quando a família é destruída. A família é a estrutura base da sociedade. Nós precisamos, para a nossa educação mental e emocional, nós precisamos de uma estrutura familiar sólida, correta, a base. A sociedade precisa desta base que é a família. Por isso que ela é tão atacada. Porque se atacada a base da sociedade, os indivíduos vão ficar sem a base. E então tudo estará centrado apenas nele. E uma vez que o indivíduo estará centrado apenas em si mesmo, o mundo vai correr com todo esse subjetivismo humano solto e completamente aleatório. Nós temos outra base importante, o sentido da vida. Por que o número de depressões tem sido muito grande e só aumenta? Porque atacaram o sentido da existência, a causa e o propósito. Quando o materialismo e o naturalismo, de onde vem o evolucionismo, atacam o sentido da existência, a causa e o propósito, o ser humano não tem uma razão para existir, pelo menos uma razão que seja firme, forte, para dar respostas, para dar sentido à vida, e nem tem um propósito. Quando Deus foi tirado da causa e o propósito da existência, o ser humano se perdeu completamente. É por isso que a sociedade está totalmente doente no que diz respeito
às suas emoções, no que diz respeito à sua forma de ver sua causa e seu propósito. Observe que atacaram a base. E por isso a sociedade inteira foi adoecida. Também atacam constantemente as bases da fé, a doutrina bíblica, Cristo como fundamento. O fundamento da igreja não é um fulaninho famoso que aí sustenta, como tem sido em nossos dias. Tiraram Cristo e colocaram famosos pecadores cheios de defeitos. Então atacaram as bases. Tiraram a sã doutrina, aquilo que a Bíblia ensina, e colocaram leis de homens, tradições de homens. E o que acontece? Estão destruindo a igreja, porque atacaram a base. Atacaram principalmente o fundamento, que é Cristo, e uns colocaram dinheiro, outros colocaram famosos, outros colocaram a estrutura denominacional, outros colocaram política e outros colocaram tantas outras coisas. Tiraram Cristo como fundamento, a igreja fundamentada em Cristo, e colocaram outras coisas que não são a base e que não têm qualquer capacidade de sustentar, obviamente, a igreja. Observe então que para destruir tudo, o inimigo sempre ataca as bases, inclusive as bases da sua vida. Já atacaram as bases na sua vida? A verdade, você tem completa firmeza da verdade ou a verdade já está abalada pelos ataques do relativismo? A família, já atacaram a sua para tentar destruir, desestabilizar a sua vida, seus filhos, que não terão mais o ambiente necessário para crescerem saudáveis? Já atacaram você, tirando de você uma completa tranquilidade e firmeza no sentido real da vida? Você sabe qual é a causa da sua vida, qual é o propósito dela, ou você já nem sabe. E aí vive só por viver, trabalha para ter dinheiro, para consumir, porque amanhã você vai morrer e não sabe o que há de acontecer. Então você perdeu completamente causa e propósito e a sua vida perdeu sentido. Portanto, vai perder também a alegria da vida, vai perder também um propósito para fazer as coisas. Por quê? Porque perdeu o sentido da existência. Já atacaram a sua fé, de forma que você já não olha para Cristo, você olha para um famosozinho qualquer, você olha para a estrutura denominacional, você olha para coisas que foram criadas por homens, as tradições, a política e assim por diante. Ou seja, a igreja para você já não é mais a igreja de Jesus, é uma denominação de homens. Quando tudo isso é atacado, rui a nossa vida. Então, nós nos tornamos presas fáceis, porque somos completamente desestruturados. E, portanto, você precisa zelar, defender a verdade, a família, a causa e o propósito da existência, a fé, as bases da fé. Você precisa defender os fundamentos da sua vida. Mesmo que alguém ataque coisas secundárias. Ah, alguém disse que você era feio. Ah, não tem problema nenhum, não. Ninguém morre porque alguém me chamou de feio, não. Mas se alguém tirar de você os fundamentos, o que você vai fazer? Como diz Davi, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se destruírem os fundamentos da sua vida, a verdade, a família, a causa e o propósito em Deus, e a base da fé, que é Cristo e a doutrina bíblica, então você não vai ter mais o que fazer da vida. Sua vida perderá completamente, não só o seu propósito, mas perderá completamente a solidez e se tornará uma vida vivendo de forma ao bel prazer do seu coração, sem qualquer firmeza. Uma vida volúvel, como é a vida dos homens em geral. Então lute pelas bases. Não deixe que destruam, porque é destruindo as bases que o inimigo quer vencer cada um de nós. Lute, firme-se na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra. Ajude-nos a defender as bases, temos lutado por elas, para que as bases, Seu Deus, bem firmadas, possam sustentar-nos e a gente possa caminhar bem e a sociedade possa, Senhor Deus, também ter um bom rumo. Que o Senhor, Deus, nos ajude na luta pelas bases, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.